Storytelling. Vamos entender por que essa técnica é tão poderosa. Pode garantir o sucesso da sua empresa nas vendas. Nesse vídeo nós vamos te mostrar algumas técnicas eficazes de storytelling e vamos entrar mais a fundo nesse assunto, buscando entender de forma simples como utilizar o storytelling na sua operação de atendimento. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já deixa seu like, se inscreve, segue nossas páginas para não perder nenhum conteúdo. Aqui nós trazemos as melhores informações na área de marketing, vendas, tecnologia, para alavancar os resultados da sua empresa, da sua operação de atendimento, do seu call center. Então aproveita! Hoje nós vamos falar sobre storytelling de uma forma simples e descomplicada, para que você possa aplicar esse conhecimento dentro da sua operação e obter grandes resultados. Realmente o storytelling tem o poder de aumentar muito suas vendas, mas é importante entender bem esse conhecimento e a forma correta de aplicar dentro da sua operação. E é esse o nosso objetivo nesse vídeo, te mostrar essas técnicas da forma correta para que você possa aplicar dentro da sua operação e ter resultados com isso. Storytelling é um termo que vem do inglês, muito utilizado e difundido no Brasil atualmente, e significa a arte de contar histórias. Porém, muitas vezes é visto como uma simples técnica dos vendedores de incluir algumas histórias dentro do seu discurso comercial. E hoje nós vamos te mostrar nesse vídeo que storytelling é muito mais do que isso. Storytelling é a sua narrativa. Storytelling é a sua retórica, é a sua habilidade de se comunicar, a sua capacidade de transmitir ideias através da fala. Então é muito mais do que simplesmente contar uma história de algo que aconteceu. Não, storytelling é a sua habilidade de realmente falar, de dialogar, de expressar ideias. Se alguém te pergunta, oi, como está seu dia? Você pode responder, tudo bem, e aí você simplesmente fechou a conversa. Ou você pode responder, hoje o meu dia está sendo ótimo, porém eu precisava de uma ajuda em uma determinada situação aqui do meu dia. Será que você pode me ajudar? Quer dizer, você já engajou a pessoa dentro de uma situação que você estaria precisando de ajuda. Um simples exemplo, mas isso é um exemplo real de storytelling. Você tem que estar preparado para falar no momento em que você tenha essa oportunidade de falar, especialmente com o seu cliente. Então, um comediante, se alguém lhe dá um microfone, a oportunidade de fazer uma piada, ele tem uma piada preparada para contar. Um músico, se ele está diante da plateia com o seu instrumento, ele tem uma música ensaiada para tocar. E isso é storytelling. Ou por acaso uma música não tem introdução, meio e fim. Não conecta as pessoas emocionalmente. Conecta? Então isso é uma música, uma história contada através das notas. Isso é storytelling. Um político falando ali o seu discurso, suas propostas de governo. Isso é storytelling. Mesmo que ele não esteja contando a história de algo que aconteceu, mas para ele acessar as pessoas, para ele se comunicar com as pessoas, ele tem que ter dentro do seu discurso introdução, meio e fim. Ele pode ter preparado esse discurso previamente, ensaiado, e aí no momento em que esse político tem a oportunidade de falar, ele está preparado com a sua retórica, com a sua narrativa. Então, isso é storytelling. Storytelling é a nossa habilidade de conversar. Se uma pessoa não é boa em storytelling, é aquela pessoa que quebra a conexão em uma conversa. Já se a pessoa é boa, ela sempre tem algo que, novamente, retoma a atenção e estimula com que a outra pessoa esteja sempre empolgada e engajada dentro de um diálogo. Então, storytelling é realmente o que gera conexão emocional.
A neurociência explica que a forma mais rápida de sintonizar a frequência de dois cérebros é contando uma história. Quando uma pessoa está contando uma história e outra pessoa está ouvindo, automaticamente a frequência vibratória dos cérebros dessas duas pessoas se afinam, se sintonizam. E isso gera a conexão emocional que é tão importante para as suas vendas. Portanto, você pode ter roteiros de storytelling para tudo. Um vídeo. Estou aqui gravando um vídeo para vocês. Esse vídeo ele tem storytelling. Por mais que não esteja contando uma história de algo que aconteceu, mas tem um roteiro, tem uma preparação para isso, uma organização em tudo que eu estou falando aqui para vocês. Então, quando você for gravar vídeos para os seus clientes, você também vai precisar de storytelling. Você vai precisar saber comunicar suas ideias. Então, o mais importante, que talvez não falam muito por aí, na parte de storytelling, é realmente ter as ideias. Porque, comercialmente falando, dentro de uma operação de atendimento, você precisa ter algumas histórias na ponta da língua, preparadas. Você precisa preparar o seu time comercial com essas histórias. Mas entendendo que isso não é todo o seu storytelling. Não, o vendedor ele tem que saber contar histórias sobre a vida. Ele tem que saber conversar com o seu cliente, talvez sobre outros assuntos também. Então, tem que ter as suas próprias histórias. Mas dentro da operação comercial, é interessante que todos conheçam algumas histórias ali já preparadas para falar no momento que tem a oportunidade de falar com o cliente. Então, essa pessoa que tem as ideias, essa pessoa que entende assim, quais histórias nós podemos contar aqui dentro da nossa operação de atendimento. Essa pessoa que pensa realmente tem muito valor, porque você não consegue gravar um vídeo sem ter uma ideia antes. Você não consegue fazer um workshop sem ter uma ideia antes do que fazer. Você não consegue fazer uma live sem ter uma ideia antes. Quer dizer, você precisa antes ter as ideias, colocar no papel, escrever, isso é importante, para depois você poder utilizar o storytelling. E assim você vai criando como se fosse um repertório. Então, um músico, quando ele tem a oportunidade de tocar para um grupo de pessoas, normalmente ele tem várias músicas ali que ele vai tirando do seu repertório. Da mesma forma, um comediante, ele está dialogando com as pessoas em um show, ele tem várias piadas, ele tem um repertório de piadas. E à medida que ele vai praticando, ele vai tendo cada vez mais piadas dentro do seu repertório. Se uma pessoa decidiu seguir carreira na comédia, você vai ver que é uma pessoa que tem um repertório de piadas. Da mesma forma, um mágico. O mágico segue carreira na mágica. É um mágico profissional. Então, esse mágico ele tem muitas mágicas preparadas. Ele tem um repertório de mágicas para poder sempre estar entretendo o público dentro daquilo que ele escolheu fazer. Da mesma forma, é o vendedor. Isso que se fala que o vendedor ele tem que ser falastrão, tem que falar, tem que ter habilidade de comunicar, empatia, simpatia. Isso é verdade, mas não é muitas vezes como as pessoas pensam, que ele tem que falar demais. Não, o vendedor ele tem que saber ouvir, ele não precisa falar demais. No momento que ele tem a oportunidade de falar, ele tem que saber o que ele vai falar. Ele realmente tem que estar preparado, ele tem que ter um repertório de discursos, de acordo com o que o cliente pergunta, para onde vai o assunto, ele já tem algo ali preparado para dizer, como uma pessoa que realmente ensaiou. Então o vendedor, assim como um mágico, assim como um comediante, ele pode ter muitas histórias preparadas, prontas ali para contar, como uma pessoa que realmente preparou aquilo, ensaiou aquelas histórias. Muitas vezes
O vendedor ele ensaia na prática mesmo, oferecendo o produto, contando várias vezes aquela mesma história, ele vai aperfeiçoando as suas histórias, a sua retórica, a sua narrativa, a fim de que possa ter sempre o melhor resultado. Então, o vendedor, assim como um músico, tem muitas músicas no seu repertório, o vendedor tem muitas histórias. Uma pessoa que sabe se comunicar bem tem muitas histórias. Por isso é importante sempre estar estudando, porque se alguém chega para você falar sobre um assunto e você tem algo a dizer, pode ser que você engaje essa pessoa dentro de uma conversa. Vocês têm um assunto em comum e essa conversa flui. Se você não sabe nada sobre aquele assunto, realmente você não vai ter nada a dizer. Por isso, estudar é muito importante. O vendedor tem que ser aquela pessoa interessada, buscar entender sempre a empresa, saber as novidades. As equipes de vendas reunirem-se, dialogar sobre aquilo que conversaram com os clientes, porque às vezes uma pergunta que um cliente faz traz uma resposta e essa resposta é uma história, é uma narrativa que todos os vendedores poderiam ter na ponta da língua sempre que um cliente perguntar a mesma coisa. Quer dizer, o vendedor ele tem que se preparar para fazer o que ele faz da melhor forma possível. E o storytelling, visto dessa maneira que nós estamos falando, realmente é o que gera relacionamento com o seu cliente. Porque o cliente, nós temos que ver vendas como um relacionamento mesmo amoroso de um casal. Então, quer dizer, deve haver essa atração, deve haver esse cortejo, esse enamoramento antes de realmente acontecer ali a venda. Então, o vendedor, se ele chega muito afobado, querendo que o cliente compre, né, diga sim, sem nem às vezes explicar, sem passar o processo da venda corretamente, então muitas vezes esse cliente foge. Ele se sente como uma presa sendo perseguida por um predador. Portanto, o vendedor ele deve ter essa habilidade de se relacionar com a maior tranquilidade do mundo, até que chegue no momento certo para oferecer o produto, para falar sobre os benefícios do produto, fazer a oferta comercial. Então, esse relacionamento depende muito do storytelling, depende muito de entender quem é a pessoa e conseguir se comunicar com essa pessoa. A hora que você tiver a oportunidade de falar algo que realmente consiga chegar nessa pessoa de uma forma mais profunda, para que ela te dê a atenção de fato. E muitas vezes essas histórias não estão diretamente relacionadas com o produto. Um homem não chega numa mulher já pedindo para casar. Não, tem todo um processo antes, até que chegue o momento de pedir para casar. Então esse é o mesmo conceito em vendas. Você não vai chegar já oferecendo seu produto, seu serviço. Muitas vezes você precisa conhecer esse cliente, você precisa entender quem ele é, se relacionar um pouco, mostrar quem você é, até que chegue o momento de você oferecer o seu produto, serviço, fazer uma oferta comercial. Portanto, o storytelling ele faz parte, ele é o que te ajuda a conduzir o cliente dentro desse processo de relacionamento até que chegue o momento da compra. E aqui nós vamos ver alguns tipos de histórias de uma forma bem prática que você pode aplicar na sua operação de atendimento, mas já tendo entendido esse conceito de storytelling que está muito além desses tipos de histórias aqui. São histórias de fundador, contar a história do fundador da sua empresa. Muitas vezes ela tem relação com o problema que a sua empresa resolve. Então, o fundador ele percebeu esse problema, criou a empresa e hoje em dia nós temos uma solução para resolver esse problema. Essa história do fundador é uma história que vende, é uma história que vale a pena ser compartilhada, que gera conexão com o cliente. História do cliente satisfeito, né? História excelente para contar para os seus clientes. Histórias de transformação, como que uma empresa estava
no caso das vendas B2B, né? Uma empresa estava nessa situação e agora nós levamos ela para essa outra situação, através dos nossos produtos, serviços. Histórias do produto. O produto normalmente nasce disso, ele é uma dor que é percebida no mercado, um problema, então é criado um produto para resolver esse problema. Então, a história do produto é uma história que gera essa conexão emocional, uma ideia para você contar histórias aí dentro da sua operação. E a história da marca, muitas vezes, é maior do que tudo isso, que o fundador, que o produto, que os clientes. Então, a marca, ela transmite uma ideia muito maior que pode realmente criar conexão com seus clientes. Então, agora nós vamos te mostrar a melhor forma de contar histórias para gerar conexão emocional com seus clientes. Nós extraímos diretamente de uma palestra de Simon Sinek em 2009 em Harvard, onde ele falou por que empresas como a Apple conseguem cobrar 3 vezes mais por um produto similar ao da concorrência e ainda ter um público fiel que aguarda ansiosamente os seus produtos serem lançados. Então, por que a Apple e algumas empresas conseguem esse tipo de façanha? A comunicação tradicional, uma empresa tradicional, normalmente fala de dentro, aliás, de fora para dentro. Então, como que é a comunicação de uma empresa que não conhece isso aqui? Eles vão falar assim: olha, nós temos aqui um celular com alta tecnologia, tela touchscreen, câmera super potente, processamento, memória, fala de todas as características técnicas lindas ali do produto. Depois, a empresa fala como produziu aquele equipamento. Então, olha, nós temos o melhor laboratório, os técnicos mais experientes, os melhores projetos, e chegamos a desenvolver esse produto. E por que nós desenvolvemos esse produto? Porque nós somos um fabricante muito renomado e queremos ter os melhores produtos aqui para você comprar. Então, essa é um tipo de história que será que vende? Será que engaja? Parece que não é tão atrativa. Agora, se você inverter a ordem das coisas e se comunicar de dentro para fora, como que fica? No caso da Apple, olha, nós acreditamos que o mundo pode ser melhor. Nós acreditamos em pessoas que pensam fora da caixa. Nós acreditamos que a tecnologia pode alcançar um nível superior e que tem um público que necessita sair na frente com os nossos produtos. Então, o que nós fizemos? Nós reunimos os melhores técnicos, aí já vem o como, né? Reunimos os melhores técnicos, os melhores laboratórios, a melhor matéria-prima, os melhores projetos e criamos esse equipamento. O que, né? Criamos esse equipamento aqui para te mostrar o produto disso tudo que nós acreditamos. Então, esse tipo de história, ele gera muito mais engajamento do público. Por quê? Porque é uma comunicação de dentro para fora. Então, quando você fala o porquê, você fala diretamente com o sistema límbico do seu cliente. Você ativa a parte emocional do cliente. E por que é tão interessante falar o porquê? Porque quando você fala o porquê você começou a fazer aquilo, por que você tem aquele produto, você está falando daquilo que você acredita, você está falando da ideia inicial, da razão pela qual aquele produto foi desenvolvido. Então, se o seu cliente ele é semelhante a você, porque normalmente a gente tem mais facilidade de vender para pessoas que se parecem conosco. E se esse cliente se identifica com a sua história, então é muito mais fácil que ele venha comprar, porque ele acredita na mesma filosofia, a mesma forma de pensar que você tem, que você levou para a sua empresa, que está ali no seu produto. Então esse cliente, ele realmente vê essa conexão, ele vê isso, de que ele também acredita naquilo. Então, por conta
dessa conexão o cliente vem a comprar. Portanto, é muito melhor você contar histórias assim, de dentro para fora. Falando primeiro por que você chegou àquela conclusão, por que você está trazendo aquele produto, aquela solução para o seu cliente. Se você gostou desse tema, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seus comentários para a gente saber também o que você pensa sobre storytelling, sobre esse tema tão amplo, para que a gente possa aprofundar as nossas reflexões aqui, talvez até trazer esses temas novamente para trazer outros conhecimentos interessantes a respeito do storytelling. Muito obrigado, agradecemos sua atenção, sua audiência até esse momento. Vamos conversando por aqui, vamos nos vendo. Um grande abraço e até a próxima.